Bom dia Boa tarde. ou boa noite. Estamos aqui para falar do tema sobre redes de transporte no Brasil e no mundo. Vamos falar um pouquinho sobre transporte aeroviário, transporte dutoviário Transporte rodoviário, transporte ferroviário e transporte aquaviário. e um pouco de turismo. Então está começando o Jornal do Grupinho. Primeiramente, então, vamos falar sobre o transporte ferroviário. Estamos aqui ao vivo com o nosso jornalista e pesquisador Lourenço. Porra, produção, o que é isso, Mas produção? o que é isso? Pode tirar daí, por favor? Tô de boa então, tô de boa. Então, Lourenço está aí? Bom dia, Lourenço. Ei, bom dia, Lourenço, como está? Bom dia, Luiz. Bom dia, Gustavo. Estou aqui no Museu Cornélio Ramos para falar um pouco sobre essa ferrovia aqui, as ferrovias no Brasil. Bom, antes de existir a ferrovia, o transporte de cargas, materiais preciosos e outras matérias eram feitos por escravos e animais. Nisso, na metade do século XIX, que surgiu as primeiras ferrovias no Brasil com o intuito de aumentar a exportação e interligar as regiões produtoras, que o foco é as regiões sudeste e nordeste do Brasil, que são as áreas mais produtivas. Bom, com a história da ferrovia, ela ocorreu um declínio da ferrovia no Brasil por causa de sua atividade econômica, e nisso foi preciso de um período do avanço da globalização e das políticas econômicas, de abertura econômica. Isso fez com que o Estado deixasse de participar intervisse na administração das ferrovias e passasse a ser administradas por empresas privadas. Isso tudo voltou ao normal, né, como hoje em dia. E é isso. Em 2014, o Brasil, segundo dados, detém cerca de 190 mil quilômetros de ferrovia. Nisso ela passa por... Existem vários projetos para modernização e implantação de mais ferrovias, com o objetivo mais de aumentar as exportações e interligar essas regiões. Porém, ainda há ferrovias que são utilizadas pelo transporte de passageiros. Bom, ainda que existem as linhas para trem de passageiro, o foco não é isso. O foco maior das ferrovias são para o transporte de minérios e outras mercadorias, que o foco é a economia. E as linhas ferroviárias, elas transformam tanto culturalmente quanto economicamente a história de cada cidade que ela passa. Como, por exemplo, de Catalão, que via vários escravos, várias pessoas através de trabalho, e nisso foi se construindo essa cidade. Então a gente tem várias histórias desse museu, né, que o rapaz me conta pra gente, que Catalão foi muito influenciado com essa ferrovia. E é isso aí, meu nome é Lourenço, do jornal O Grupinho. Nós estamos juntos falando. Obrigado, Lourenço, por todas as informações. Então vamos dar continuidade no nosso jornal. Então vamos falar sobre o transporte aquaviário com o nosso repórter e pesquisador, Luiz. Bom dia, Luiz. Bom dia, Luiz, tudo bom? Bom dia, Luiz. Bom dia, Gustavo. Estou falando aqui da Represa do Povo. Como vocês podem ver, um dia lindo de sol. Vou falar um pouco sobre o sistema de transporte aquaviário, que é realizado em rios, mares e lagos. E, de acordo com a CNT, em 2015, o Brasil era o maior do mundo, com cerca de 42 mil quilômetros.
No Brasil, esses transportes é administrado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. E esses transportes nos portos fluviais e marítimos têm grande importância no transporte de matéria-prima e gerando muito lucro para o Brasil. Esses foram alguns pontos que eu apresentei. Agora é com vocês, Luiz e Gustavo. Falou. Então, obrigado, Luiz, por todas as informações. E agora, em seguida, vamos falar sobre o sistema rodoviário. Vamos agora ao vivo com o Arthur. Me chamaram? Aí você tá lá na rodovia. Você tá na rodovia. Atento. Agora então estamos ao vivo com o Arthur lá na rodovia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Arthur, tudo bom? Bom dia, Gustavo. Bom dia, Luiz. A gente está aqui na BR-050 e como vocês podem ver, um dos motivos desse movimento é que 90% da população do Brasil e 60% de todas as suas cargas são transportadas por meio de rodovias. O Brasil ele é o quarto maior país do mundo, e levando em consideração as suas terras contínuas. E isso deixa ele com uma vaga bastante ampla para ser alvo de projetos políticos e tem como intuito a diversificação e a interação das rodovias com as ferrovias e aquaviários, que são os três principais meios de transporte no Brasil. As rodovias elas tiveram início no ano de 1920 com o ex-presidente Washington Luiz, quando ele era governador de São Paulo, que durante um de seus comícios ele disse a frase: "Governar é povoar, mas não se povoa, governar é fazer". Mas somente no ano de 1950, quando o ex-presidente Juscelino Kubitschek implantou o rodoviarismo de forma definitiva no Brasil. Com a implantação do rodoviarismo no Brasil, ela foi dividida em dois aspectos, que era o transporte de capital para Brasília e o aspecto político-econômico, que visava os Estados Unidos vir para o Brasil, pois abriram muitas rodovias, e com os Estados Unidos vindo para cá, eles trariam muitas lojas e empresas multimarcas com foco principal em pneus, peças e montadoras de carro. Em 2015, foi feita uma pesquisa que divulgou que, ao todo no Brasil, existem cerca de 1,7 milhões de quilômetros de rodovia, e que dá equivalente a 7,7 mil idas e voltas na cidade de Uberlândia a Catalão. As rodovias elas são divididas atualmente em 3 níveis de governo, que são as estaduais, federais e municipais, e são divididas por níveis de governo. As rodovias radiais são as que começam com o número 0, como essa, que é a que a gente está, que é a BR-050. As rodovias federais longitudinais começam com o número 1, com a BR-136. As mensais começam com o número 2, com a BR-230. As rodovias diagonais começam com 3, com a 319. E as rodovias de ligação começam com o número 4. Diferente das rodovias foram construídas com dinheiro público, pois as rodovias eram sempre para a população. E os Estados Unidos teve uma grande influência, como eu disse, de forma automobilística, que gerou muita renda para o Brasil. E no ano de 2014, os Estados Unidos já tinham cerca de 20 montadoras de veículos aqui, o que gerou uma cerca de 3,4 milhões de carros, caminhões, ônibus e veículos de transporte construídos no próprio Brasil. E esses foram alguns pontos apresentados sobre as rodovias. Agora é com você, Luiz e Gustavo. Obrigado, Arthur, por todas as informações. Vi que está bastante movimentada a rodovia aí. Então, no nosso próximo bloco, vamos falar de aerovia, dutovia e turismo. Então, segue aí para os comerciais. Já procurou alguma vez na internet? Você reparou a quantidade de reais diferentes que o mesmo 22 anos pode ter? Em vez de perder R$1.042.000 de patrimônio acumulado. deixe que o Trivago facilite a sua Tempo aqui embaixo. busca pelo hotel ideal com o melhor preço.
Trivago compara preços de mais de 700 mil Reais. e mais de 200 sites de reservas de uma só vez. É só acessar Betina.com.br, digitar o lugar para onde quer viajar. E com apenas R$ 2, escolher as datas de patrimônio e de saída. E então, é só 22 anos, simples assim. O Trivago procura em centenas de reais, sites de reserva e mostra os melhores. R$1 milhão. Você pode escolher o Tempo máximo que quer gastar por noite, a categoria do patrimônio acumulado. e até filtrar pelas zonas dos usuários. Não se esqueça, Trivago mostra todos os Reais. disponíveis para o mesmo quarto de hotel. Assim, sem dúvida, você vai encontrar o seu hotel ideal pelo melhor preço, com trivago.com.br. Hotel Betina. Mas sabe o que chama a minha atenção? Trivago. Desodorante Old Spice ajuda a bloquear o mau cheiro. Bloqueia, 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 bloqueia. Bloqueia, 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 bloqueia. Bloqueia por 48 horas. Poder. Cabra macho. Então estamos de volta aqui e vamos começar a falar sobre o transporte aeroviário. O transporte aeroviário é o mais caro que existe ultimamente, o que dificulta o seu acesso. Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo, em 2014 viajaram 3,3 bilhões de pessoas, e isso aumentou 3,3% no PIB mundial. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o transporte dutoviário. Esse transporte é feito através de tubos e é usado principalmente no setor petrolífero. Ele faz através de oleodutos e gasodutos. Existe também minerodutos, mas só existe uma ligação de minerodutos, que é de Minas Gerais para Espírito Santo. No Brasil, esse transporte teve início na Bahia em 1942. Agora vamos continuar com o turismo. Então, o turismo consegue influenciar muito uma cidade ou um país. E tem dois tipos de turismo, internacional e de negócio. Internacional é quando uma pessoa vai de um país para o outro, é só por visita mesmo. Eles visitam através de uma semana, um dia, e não tem contato com ganhos, como alguma imprensa, alguma coisa. E de negócio, ao contrário, eles vai questão de empresas, fechar contrato, esses trem, promovido a custo-benefício. O Conselho Mundial de Turismo, em 2014, 10% dos produtos internos e brutos, o PIB, e mais de 277 milhões de empregos, foi tudo por conta do turismo no mundo inteiro. E com isso, com esses turismos, geralmente algumas cidades adotam a questão do turismo e usa para poder se manter. Várias cidades promovem muito isso, como passeios, esses trem, e para poder ganhar dinheiro baseado no turismo. E com isso gera uma nova classe, a classe do turista sexual. Esse turista sexual, por conta das condições precárias da população, eles vão nos países e abusam de menores de idade. E com isso, o Conselho Mundial de Turismo, eles aumentaram a renda e aumentaram a taxa de emprego para poder reduzir isso e punir esses turistas que fazem esse tipo de ato. E foi isso o Jornal Europeu. Tenha um bom dia. Rap.